Então, muito bem-vindos e bem-vindas a esse webinar, né, que é uma realização aqui da pós-graduação da UniGoiás, trazendo muito conteúdo para que vocês possam aprimorar os seus conhecimentos, tá bom? Eu quero convidar, né, eu tenho uma honra de convidar, né, o professor Rogério Leal, grande parceiro, né, da nossa instituição, grande profissional, uma excelente pessoa, tá? Para proferir a palestra, né, desse webinar, que é o doutorando Rogério Pereira Leal. Ele é sócio proprietário do escritório de advocacia Rogério Leal e Advogados desde 1996, tá? Ele é professor de graduação, ele é nosso professor aqui na nossa graduação, coordenador do nosso curso em Direito da UniGoiás, tá? Professor também na nossa pós-graduação em Ciências Criminais, doutorando no programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito Público pela UNESA, UniGoiás, o nosso DINTER, tá? Ele é escritor e autor da obra Manual Prático do Tribunal do Júri. Professor Rogério, o senhor está em casa, seja muito bem-vindo, obrigada pela sua participação. E os demais também sejam muito bem-vindos, tá? Porque é um tema atual, um tema relevante, quando nós falamos de recursos processuais penais. E talvez o termo correto talvez seria recursos penais. Por que eu vou explicar isso? Por que recursos penais, então, Rogério? É porque a gente não pode somente filtrar, tá, em relação aos recursos previstos no Código de Processo Penal. Tá? Se a gente filtrar, como é o tema, recursos processuais penais, eu vou estar restringindo, tá, grande parte do que poderia ser falado, ser trabalhado aqui. Então, primeiramente, entendam bem, para adentrar ao assunto recursos processuais penais ou recursos penais, eu tenho que ter uma estrutura, tá, que nós chamamos de Teoria Geral dos Recursos, que é chamada TGR, tá? Teoria Geral dos Recursos. E onde que está a TGR? A TGR, ela está prevista lá no Código de Processo Penal, do artigo 574, 574 até o 580. São regras gerais, tá? Então, para conhecimento do que é recurso, eu preciso ter, tá, essa bagagem mínima de conhecer qual é a teoria geral dos recursos, ok? Tá? E aí, a partir desse momento, eu tenho que fazer alguns divisores de águas. Por quê? Quando eu falo de recurso, eu já superei os ritos, ok? O que são ritos? Ritos são os procedimentos, são as estradas, tá? O caminho que o processo deverá percorrer, tá, durante o seu trâmite. Então, eu tenho previsão lá no artigo 394 do Código de Processo Penal, duas modalidades de ritos, o rito comum e o rito especial. O rito comum, ele divide em rito comum ordinário, rito comum sumário e rito comum sumarício. E o rito especial. O Tribunal do Júri é um rito especial. A Lei 11.343, a Lei Antidrogas, também é de um rito especial. Por que eu estou falando, então, de rito? É porque quando se esgota, tá, quando fecha o rito, ou seja, a entrega da prestação jurisdicional, ok? Seja através de uma sentença, tá, mista interlocutória, seja através de uma sentença definitiva, absolutória ou condenatória, abre o viés que nós chamamos de recursos, ok? Então eu tenho que fazer eu vou construindo uma base sólida, tá, para me dominar verdadeiramente o que é recurso. Então eu pego a Teoria Geral dos Recursos, do artigo 574 ao 580 do Código de Processo Penal, depois eu vou lá no rito, tá, do artigo 394. E aí eu consigo identificar, não, esse processo já chegou ao final, ao seu desiderato, a entrega da prestação jurisdicional, ok? Aí abre o que nós dizemos, estamos trabalhando aqui, recurso. E aí eu tenho que verificar em qual eixo inicial eu vou trabalhar com recurso, ok? O que eu estou querendo dizer? Eu tenho um eixo dos recursos processuais penais, que estão previstos no Código de Processo Penal, ok?
Eu tenho os recursos regimentais, ok? Que estão previstos nos nossos regimentos internos, os respectivos tribunais. Nós temos o regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu tenho o regimento interno do Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, que contempla a nossa região. Eu tenho o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça, eu tenho o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. Perceberam? Então, eu tenho que saber o eixo dos recursos processuais penais, que estão no Código de Processo Penal, os recursos regimentais, que estão previstos dentro dos regimentos dos respectivos tribunais de justiça superiores e Supremo, ok? E depois eu tenho um eixo dos recursos constitucionais. Olha que bacana. Quem são os recursos constitucionais? Eu tenho um recurso especial do STJ, eu tenho um recurso extraordinário do STF, eu tenho um recurso ordinário em habeas corpus para o STJ e para o STF, eu tenho um mandato de segurança ordinário também, tá? O recurso ordinário em mandato de segurança para o STJ e para o STF também. Então, pronto. Então, eu já consegui fazer a demonstração para vocês desses 3 eixos, tá? Recursos processuais penais, recursos regimentais e recursos constitucionais. Ótimo. Feito toda essa introdução, essa abertura que vai despertando, porque eu tenho certeza que nós temos aqui alunos de primeiro a 10º período e temos também já os graduados. Então, o que ocorre? Eu preciso demonstrar isso aí para que vai fazendo sentido, tá? A importância de conhecer todos esses eixos, toda essa demonstração. Então, quando eu pego, por exemplo, no artigo 574, que ele vem e fala assim, recurso de ofício ou voluntário, ok? No 574 ele fala recurso de ofício ou voluntário. O que é recurso de ofício? É quando o juiz tem que remeter a reanálise, tá, da sua decisão à segunda instância. Por exemplo, o juiz vai e concede uma ordem de habeas corpus. Juiz, de primeiro grau, concede uma ordem de habeas corpus. Ele é obrigado, conforme determina o artigo 574, fazer a remessa para o segundo grau, que é o duplo grau de jurisdição. Ok? Então ele tem que fazer de ofício, o juiz de ofício, independente da manifestação das partes. Ok? Fala também da decisão absolutória do júri. Só que hoje, a decisão absolutória do júri, ela tem um recurso próprio, tá? Se as partes não recorrerem, tá lá no artigo 416, hoje a apelação da impronúncia, da absolução sumária, o que tem que ocorrer? O juiz tem que fazer a remessa também para o duplo grau de jurisdição. E se o juiz não fizer essa remessa? Cria o que nós chamamos de crise de instância. Crise de instância. Não transita em julgada a decisão. Não transita em julgada a decisão. Por quê? Porque precisa da reanálise, da reapreciação do tribunal. O tribunal chancelou, falou, o juiz agiu corretamente, tá ok, pronto. Referendo à decisão dele, pronto. Isso é o que nós chamamos de recurso de ofício. Aí eu tenho um recurso voluntário. Quem que é voluntário? Voluntário é as partes. Quem são as partes no processo? Eu tenho a parte que funciona como órgão acusador, o Ministério Público na ação penal pública, e ação penal privada, o defensor, o acusador particular, chama acusador particular, que é na ação penal privada, não é assim? Que aí funciona lá o querelante, lembra toda essa história? E de outro lado, eu tenho a defesa constituída, a defesa nomeada, aí são as partes, tá? Ah, mas o juiz não é parte? Não, o juiz ele é imparcial, perceberam? Ele é imparcial. Agora, as partes, sim, o promotor vai buscar defender, né, a sua denúncia, o acusador particular vai pretender defender a sua queixa-crime, e a defesa constituída ou nomeada do outro lado vai apresentar as suas teses defensivas. Então, essas duas partes, se elas se sentirem incomodadas, insatisfeitas, tá, com aquela decisão, elas vão o quê? De forma voluntária, isso é faculdade, né, uma faculdade da parte, ok? Ele vai apresentar o devido recurso. Por isso nós falamos voluntário, ok? Depois, um outro detalhe que é muito importante, são os prazos de interposição dos recursos, o que nós chamamos de tempestividade, ok? Tempestividade.
E aí, cada recurso, ele tem a sua peculiaridade, tá? Ele tem a sua particularidade. Querem ver? Um recurso que não está dentro do capítulo dos recursos. Olha que interessante. Que está lá no artigo 382, que nós chamamos de embarguinhos. Assim, embargo de declaração, quando a sentença contém obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão. O prazo dos embarguinhos é de 2 dias. Perceberam? Está lá no 382. Então, quando o juiz sentencia, o primeiro recurso previsto, que não está dentro do capítulo, mas é um recurso, é o quê? Os embargos de declaração, chamados embarguinhos. Perceberam? Tenho lá. Depois eu tenho o recurso em sentido estrito, com seu rol taxativo no 581, né? 25 incisos agora, porque veio o 25º inciso, tá, com a alteração da lei do pacote anticrime, né, da 13.964, que entrou em vigor agora dia 23 de janeiro de 2020. Ele criou da questão da homologação do acordo de não persecução penal. Então, hoje nós temos um rol taxativo de 25 hipóteses. Lembrando que todas as questões atinentes a incidente de execução penal são tratadas no agravo em execução, do 197 da Lei de Execução Penal. Ok? Bem recordado isso aí. Mas não estou falando nem de prazo. E aí eu vou lá no artigo 586. 586. O que o artigo 586 fala? Que a interposição do recurso em sentido estrito será 5 dias. Ok? De 5 dias. Para todos que estão buscando, tá, o seu sucesso junto ao OAB, que amanhã vai estar conosco na pós-graduação em Ciências Criminais. Isso é a regra. É a regra, 5 dias. Mas se você descer no parágrafo único do 586, você vai deparar com uma questão da lista dos jurados, em que o prazo será de 20 dias. Você que está se preparando aí para o exame da OAB, você que está terminando a sua graduação, está preocupado, você que já é graduado, tá, tem que saber essas nuances, tá, esses detalhes. O profissional na área criminal, ele se consagra pelos detalhes, tá, pelas exceções, pelas lacunas, né, e exceções que a lei nos apresenta. Então, cuidado. O prazo do reza e regra 5 dias, 586, caput. Exceção, parágrafo único. 20 dias da lista do jurado. É isso que cai em concurso, é isso que cai em processo seletivo. É isso que cai em prova. Ok? Aí eu vou caminhando mais. Qual que é o próximo recurso? Aí eu tenho apelação, no 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. 5 dias. Ok? Depois eu vou para os embargos infringentes de nulidade, lá do 619, do 620. Prazo de 10 dias. Perceberam? E aí depois eu tenho os embargos. Desculpa, embargos infringentes 609 e 610. Depois eu tenho os embargos de declaração dos acórdons, tá? Lá do 619 e 620. Prazo de 2 dias. Perceberam? E a gente vai caminhando. E aí eu entro dentro dos recursos regimentais, o agravo regimental, conforme previsto no nosso regimento, o Tribunal de Justiça de Goiás, 5 dias, tá? E tem a divergência dos 10 dias. Depois eu vou falar isso lá na frente, o que é o processo civil com o Código de Processo Penal. 5 dias, ok? Agravo regimental. Depois eu vou para o recurso especial extraordinário, tá? Na determinação do artigo 1003, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, 15 dias. Então, fiquem muito atentos em relação à tempestividade, aos prazos de interposição dos recursos, porque é fatal. Perdeu um prazo de recurso, acabou, é fatal. Transito e julgar a decisão, e se for uma sentença penal condenatória, o cliente vai cumprir pena, né? E quando ele descobrir que você perdeu o prazo, ele não vai ficar satisfeito. Ele não vai ficar satisfeito, você pode ter certeza disso aí. Pronto. Depois nós temos o quê? Nós temos a questão da legitimidade, ok? Da legitimidade. Quem é que tem legitimidade para interpor o recurso, ok? A legitimidade, nós podemos dizer que são das partes envolvidas no processo, ok? Ministério Público, agora cuidado com isso aqui que eu vou falar para vocês. Ministério Público, né, e a defesa. Querelante, querelado. Perceberam? Então, são essas pessoas que têm legitimidade, ok? No processo penal,
ele é diferente do processo civil em relação à legitimidade. Por quê? Porque no processo penal, o próprio réu pode interpor o recurso. O próprio réu pode interpor o recurso. Ok? Basta ele, na hora de ser intimado da decisão, da sentença, ele manifestar o seu desejo de recorrer. Ok? O oficial de justiça, né, o meirinho, vai levar para ele a intimação daquela sentença, daquela decisão, e pergunta para ele: você tem interesse em recorrer? Tem interesse em recorrer. Então coloca aí, ele põe o nome dele lá, assim, na data, 19/10/2020, 17:53, tá, o nome dele lá, ok, o RG dele, o CPF dele, e abaixo coloca recorrer. Tá vendo? Recorrer. É uma modalidade de interposição, porque ele tem legitimidade, ele pode interpor o recurso. Eu estou falando de interposição, ok? E depois o seu defensor, quando é publicado lá no Diário da Justiça, quando ele é intimado, não é assim? Ele faz a interposição também. E o defensor, ele tem 3 modalidades previstas. Ele pode fazer nos próprios termos do processo, ele vai lá no fórum, agora ele não está tendo mais atendimento presencial por esse momento, né? Mas quando ele vai ao fórum, presencialmente, e pede ali carga do processo, ele ter vista ali, ele vai lá folhear o processo e ele depara que está vencendo o seu prazo. Aquele dia, já são 17, até o horário é oportuno, 17h54, não dá tempo dele correr lá no carro para pegar o Vadmec dele, não dá tempo de ligar o computador, porque o serventuário já falou assim: ó, doutor, daqui 5 minutos encerra o expediente. E o processo é físico. O que o advogado tem que fazer? Aí ele pega a caneta, né? E ó, vai lá e faz o quê? Faz os próprios termos, tá, dos autos. A gente chama de cota da defesa. A defesa inconformada com a decisão, aí vai pegar lá a folha tal, as folhas tal, vem da mesma recorrer. Eu não preciso nem falar qual o recurso, eu não preciso citar artigo, eu não preciso citar inciso, eu não preciso citar a linha, eu não preciso citar o dispositivo, a legislação, tá? A respectiva legislação. Ponto. É uma interposição, ok? Por termo, nos próprios autos do processo. Outra modalidade do advogado, ok? Hoje está se fazendo muita audiência, né, por videoconferência, e aí houve testemunho de acusação, testemunho de defesa, ocorre a qualificação interrogatória, o promotor faz as alegações finais orais, a defesa faz as alegações finais orais também, o juiz sentencia, pum, ok? E naquele ato ele já dá por intimado as partes. Você, naquele momento, você pode recorrer em audiência. Doutor, a defesa inconformada com a decisão prolatada proferida nessa ocasião, tal, vem da mesma recorrer. Ok? E a terceira modalidade, né, que aí é aquela tradicional, que você está no seu escritório, tranquilamente, vai fazer por petição, ou vai inserir no Projúdi, ou vai lá pessoalmente protocolizar no protocolo judicial. Ok? Isso nós chamamos de legitimidade. Então, já estou falando dos recursos voluntário e de ofício, tempestividade, para vocês, a legitimidade, ok? E depois tem que estar implicitamente demonstrado, tá, a questão do interesse de agir, Uma das partes tem que demonstrar o seu interesse. Uma sentença absolutória, com certeza vai recorrer ao Ministério Público. Uma sentença condenatória, com certeza a defesa vai recorrer, e várias outras possibilidades de recurso, né? Uma decisão de pronúncia, de impronúncia, e vai fora. Ok? A gente vai rodar muito isso aí. Entenderam? Por que eu estou mostrando isso aí? Para vocês saberem, tá? Que o recurso ele tem que ter a via adequada, qual o recurso adequado, tem que ter tempestividade, tem que ter legitimidade, interesse de agir. São os requisitos do recurso. Tá? São os requisitos do recurso. Isso tem que estar bem demonstrado, seja implicitamente ou explicitamente. Ok? Tá bom. Se o réu apresentou um recurso, ele fez o recurso, né, a interposição lá, aí o defensor vem, pode desistir do recurso que o réu interpôs? Pode desistir do recurso? Hoje nós temos uma divergência doutrinária e jurisprudencial, estou até com algumas obras aqui para mostrar para vocês, uma divergência. Se o defensor que trabalhou no processo, ele fala que não tem interesse em recorrer, que ele está satisfeito, mas o réu já apresentou lá, fez a interposição por ele, o que o juiz tem que fazer? Tá? Em garantia à ampla defesa, ao devido processo legal, o juiz tem que intimar o réu
para constituir um outro defensor. Na impossibilidade financeira de constituir um outro defensor, ele manifesta, eu quero recorrer, mas não tenho dinheiro para pagar o advogado. O que o juiz tem que fazer? Nomeia a defensoria pública para dar andamento ao processo. Porque isso é muito sério. É muito sério. Muitas das vezes a defesa técnica, que é o advogado, ele acredita que não há necessidade de recorrer. Mas o réu quer recorrer. No interesse do réu quer recorrer. Perceberam? E aí vigora o quê? Em face do princípio da ampla defesa, tá vendo? Do devido processo legal e do direito dele, né? Um duplo grau de jurisdição, de analisar esse processo, o juiz tem que intimar para que ele constitua um novo defensor. Na impossibilidade, o juiz tem que nomear um defensor para ele. E a Defensoria Pública hoje tem a Defensoria Pública, tanto de primeiro grau como de segundo grau também. Ok? Depois nós temos uma questão muito importante a respeito dos recursos. Quais são os efeitos dos recursos? Tá lá no artigo 580 do Código de Processo Penal. Quais são os efeitos? Prevê 4 efeitos: suspensivo, devolutivo, extensivo e regressivo. Ok? Suspensivo, devolutivo, regressivo e extensivo. No artigo 580, ele fala do recurso extensivo, tá? Que se estende aos demais. Efeito suspensivo, que suspende. Só um minutinho. Falo muito e a garganta vai secando. Efeito suspensivo é que suspende a decisão tomada, ok? Então, uma sentença penal condenatória, quando há o recurso, suspende os efeitos daquela sentença. O que é o efeito devolutivo? É o que devolve para o tribunal analisar. Inclusive, a respeito do efeito devolutivo, muita atenção, tá, com a súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ok? No recurso relacionado à decisão do conselho de sentença, da decisão do júri, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Eu quero recorrer de tudo. Tudo o quê, cara pálida? Porque o artigo 593, inciso 3, ele te dá 4 possibilidades das alíneas depois dos parágrafos. Então, o que você quer do recurso? Você quer discutir a dosimetria da pena? Você quer discutir a dosimetria da pena? Então, você vai fazer o recorte. Não, quero discutir a questão dos quesitos. Tem nulidade do quesito, eu apontei isso aqui. Então, de total julgamento. Perceberam? Então, tem esse efeito devolutivo. Devolve o que devolve para o tribunal analisar? O recorte que você faz do seu recurso. Recurso extensivo. Tá? O recurso extensivo é quando nós temos 1, 2, 3, 4, vários réus no processo. Tá? E um réu, ele tem uma peculiaridade só dele, que aí não se atinge aos demais, aí não se estende. Tá? O que é essa questão desse condenado? Ele, na época do fato, era menor de 21 anos, então ele tem um atenuante genérico em seu favor, não é assim? Ele confessou, o juiz não considerou. É uma questão pessoal dele. Não se estende aos demais condenados. Ok? Mas, nesse processo, onde nós temos vários réus, foi verificado nulidade absoluta. Uma nulidade absoluta. Ok? De um laudo, de uma audiência, ok? De uma inversão que as partes pugnaram para que não ocorresse. Tá? Um fator que gerou uma nulidade absoluta, lá do 564. Absoluto, bum, dentro do processo. Aí, esse processo está todo contaminado. Frutos da árvore envenenada, lembra disso aí? Frutos da árvore envenenada é mais ou menos a nulidade absoluta, ok? Aí atinge a todos os envolvidos no processo. E nós falamos que o recurso se estende aos demais em face de uma nulidade absoluta, ok? Então, é esse efeito extensivo. O efeito regressivo, que é o último. O efeito regressivo, tá, é quando nós deparamos com recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, no artigo 589, meus alunos devem estar até ouvindo, eu falo agora, você vem com ele com juízo de retratação. O recurso em sentido estrito, ele prevê, tá, o juízo de retratação. O juiz pode retratar
o juiz pode reconsiderar, o juiz pode refluir da sua decisão. É o que nós chamamos de efeito regressivo. Está vendo? É uma regressão. Está previsto aonde? Lá no artigo 589 do Código de Processo Penal. É uma peculiaridade, tá, clássica, específica de quem? Do recurso em sentido estrito. Perceberam? Então, dessa forma, a gente fecha toda a questão da teoria geral dos recursos. Perceberam? E fica para vocês aqui a dica dos 4 requisitos. Não deixem de olhar, porque isso nós falamos de cabimento. Ok? Então, tem que ver se o recurso é adequado, se ele está tempestivo, se tem legitimidade e tem interesse de agir. Quando eu falo em via adequada, muitos de vocês devem estar perguntando assim, mas e o princípio da fungibilidade, Rogério? Vigora. Claro que vigora no processo penal. Mas preste atenção, tá? Não adianta você alegar boa-fé se o seu recurso foi interposto fora do prazo. Ok? Se foi interposto fora do prazo, meu amigo, minha amiga, acabou. Você perdeu o recurso. Ok? A fungibilidade, ele complementa uma outra questão. Lembra quando eu falei assim, quando eu recorro nos próprios autos por termo, que eu vou lá e coloco, não preciso nem pôr artigo e nem colocar inciso, mas se eu estou afoito ali naquela hora, eu coloco artigo 581, inciso 4. É um res de uma decisão de pronúncia. E não tem nada de pronúncia, lá é uma apelação clássica, é uma sentença condenatória. Na hora lá, estava tão nervoso, coloquei. Aí o juiz vai analisar se está tempestivo, se tem legitimidade, se tem interesse. Aí ele vai adequar o seu recurso. Receba o recurso interposto em apelação. Percebeu? Ele ajusta. Mas o primeiro detalhe, e aqui eu tenho certeza que deve ter alguns assessores aqui nos assistindo, assessoras, os magistrados de desembargador. O primeiro requisito que ele olha é a tempestividade. Se está dentro do prazo. Ok? Se está dentro do prazo. Ok? Aí nós partimos para os recursos em espécie mesmo. Tá? Eu tenho um recurso em sentido estrito, com rol taxativo no artigo 581, muito cuidado, tá? Porque lá ele aponta algumas questões que são no incidente, tá? da execução penal. E aí, o que eu deixo para vocês? No artigo 581, prestem muita atenção, tá? Muita atenção, no rol taxativo do 581, no prazo como regra do 586, tá? No seu caput, prazo de 5 dias, no seu parágrafo 1, prazo de 20 dias, do 588, que é o prazo de 2 dias para as razões recursais, e o 589, que é o juiz de retratação. Então, para quem está preparando, para quem está tendo aula agora de processo de recurso, então esses 4, tá? Não desprezando os demais artigos, mas esses 4 são assim, ó, ele tem que estar na sua mente. 581, 586, 588, 589, tem que estar chamando a sua atenção. Ok? Aí nós descemos para o artigo 593. Vamos falar da apelação. Ok? Apelação de juiz, né, singular, condenatório absolutório, inciso 1º, inciso 2, nos demais casos, inciso 3 do Tribunal do Júri. Tá? E não tem como eu conseguir falar para vocês tudo detalhadamente. Eu vou fazer de forma bem geral, bem ampla, para ficar na ideia de vocês se tem esse recurso. Então, quando eu tenho uma sentença penal condenatória, quando eu tenho uma sentença absolutória, caberá apelação no prazo de 5 dias. Nos demais casos, um exemplo emblemático hoje é o que fala o artigo 416, lá do rito do júri, da decisão de impronúncia ou absolvição sumária, caberá apelação. Então, o que fala o 416? E ela se encaixa no inciso 2, nos demais casos. Ok? Então, é o 416 com 593.2. E aí eu tenho no inciso 3º, tá, uma delimitação de recursal. O que é delimitação de recurso? Tá? É dizer que do Tribunal do Júri caberá apelação, sim. Aí ele vem mostrando para vocês as alíneas, tá? Depois dos parágrafos. Ok? E aquele efeito devolutivo, viu? Muito cuidado. Tanto que tem os advogados experts, o que eles fazem? Interpõe de decisão tomada pelo Conselho de Sentença, ou seja, decisão do júri, recorrer no artigo 593, inciso 3, 4 alíneas. Ele põe a A, B, C e D. Ok? Põe as 4 alíneas. Pronto, resguardou. Ele vai discutir. Ok? Discutir toda essa situação. Aí, um outro detalhe que vocês têm que ficar assim, muito atentos, é o que dita
o artigo 598. O que fala o artigo 598? Estou até com ele aqui na minha mão aqui. É a chamada apelação supletiva ou apelação subsidiária. Cuidado, quem vai fazer concurso para a OAB, o exame seletivo da OAB, vai fazer um concurso também, tá? Muito cuidado com esse 598. Muito cuidado. Lembra quando eu falei da legitimidade? Legitimidade? Essa legitimidade aqui agora também ela é subsidiária, ela é supletiva. E é terrível, turma, é terrível. Os graduandos vão lembrar desse artigo. O que fala esse artigo? Eu vou pedir vênia só para ler para vocês. Nos crimes de competência do juiz, de competência do tribunal do júri ou do juiz singular, se da sentença não for interposta apelação pelo Ministério Público, no prazo legal. Pronto. Qual que é o prazo legal do recurso de apelação? Para o MP e para a defesa? 5 dias. Ah, prazo em dobro, não tem isso não. Prazo de 5 dias. Ok? O que tem lá de exceção é que ele tem que ser intimado pessoalmente. Né? Ministério Público, Defensoria Pública. Ok? 5 dias. Aí tem a discussão da Defensoria com a lei própria dela, que é prazo em dobro. Mas é 5 dias. Que nós estamos falando aqui é de Ministério Público, não é de Defensoria. Então, no prazo de 5 dias, o Ministério Público tem para recorrer a partir do momento que ele tem vista dos autos, ele é intimado. Aí vem e fala assim, ó. O ofendido, ou qualquer das pessoas enumeradas no artigo 31, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação que não terá, porém, efeito suspensivo. Pessoal, não precisa estar habilitado. Não precisa estar habilitado. O promotor deixou de recorrer, defesa, a família da vítima, né? A vítima, tá? Está inconformada, tá? Está relutante. E agora, como é que eu vou fazer? Mas eu não constituí ninguém para acompanhar o processo. Aí você, que participou dessa webinar, que vai participar do curso de Ciências Criminais, que é o nosso aluno, vai falar, eu sei, porque o professor Rogério Leal ensinou a saída. O que é? Cabe apelação supletiva, cabe apelação subsidiária, não é assim? E mais, aí vem a tal da exceção prazo. Olha o que fala o parágrafo único. O prazo para interposição desse recurso será de 15 dias e correrá do dia em que o terminar do Ministério Público. Tá vendo? O Ministério Público tem 5 dias, não recorreu, você tem 15 dias e você não precisa estar habilitado no processo. Habilitado no processo. Ok? Você entra como assistente. Está aqui, ó, parágrafo 1, posso recorrer. Só tem que demonstrar essa legitimidade, né? Quem tem legitimidade, o CAD. Cônjuge, ascendente, descendente, o irmão ou o próprio ofendido. Ok? Viu? Tanto que isso é importante. Ao prazo, 15 dias, exceção desse parágrafo. Única de 598. E mais, pessoal. Artigo 599. Ok? Eu posso recorrer de forma total, todo arcabouço processual, quero discutir provas, provas extrajudiciais, provas judiciais, não é assim? Quero discutir tudo. Então eu vou colocar lá, as apelações poderão ser interpostas, quer em relação a todo julgado, quer em relação à parte dele. Ou eu posso parcialmente recorrer só de uma parte. Doutor, eu até concordo com a condenação. Eu concordo com a condenação. Eu só não concordo com a pena. Eu acho que a pena foi muito rigorosa. Foi muito excessiva. Tá? Concordo com o relatório, com a correlação que Vossa Excelência fez entre o ponto de vista da acusação, o ponto de vista da defesa. Ficou excelente, doutor. Só que a pena eu não concordo. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um recorte e demonstrar no seu recurso, tá? Que você pretende recorrer de forma parcial, os termos do artigo 599 do Código de Processo Penal. Ok? Aí vem o artigo 600, para a gente encerrar a apelação. Artigo 600. O que eu tenho que falar no artigo 600 para vocês? O prazo, como regra, para apresentar as razões é de 8 dias. Viu tanto de prazo que a gente já falou? Prazo de 5 dias, prazo de 2 dias, prazo de 2 dias, prazo de 15 dias. E agora vem razões, 8 dias. Durma. E cuidado com o caso, tá? Do artigo 600, que ele fala assim, ó. Assinado o termo de apelação, o apelante, depois dele apelar, terão prazo de 8 dias cada, para oferecer razões, salvo os processos de contravenção em que o prazo será de 3 dias.
aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? O que ocorre? O prazo para apresentar as razões é 8 dias. Mas quando nós falamos de contravenção, você que é o nosso aluno do UniGoiás, você que vai ser o nosso aluno nas ciências criminais, vai saber sair, tá, dessa situação. E quando eu falo de contravenções são penas simples, ok? Penas que não ultrapassam 2 anos. 2 anos. Lembra quando eu falei para você de estudo em rito, cuidado com rito, rito é isso, rito é aquilo? Então, se o crime tem pena igual ou inferior, máxima, 2 anos, qual que vai ser o rito? Rito comum sumaríssimo. Se é o rito comum sumaríssimo, a regra é da Lei 9.099 de 95. 95. E lá na Lei 9.099 de 95, no artigo 82, a apelação lá, o prazo é 10 dias, interposição e razões. Lembra? Agora fez sentido para vocês? Por que eu falei da necessidade da gente ter uma base de teoria geral dos recursos, tá vendo? De dominar todo esse contexto, de saber o que é rito, para mim sair dessa situação. Então, hoje, não se aplica essa parte dos 600 em relação às contravenções, porque as contravenções estão lá no rito comum sumaríssimo, o que vige a regra da Lei 9.099 de 95. Inclusive, já caiu isso na prova do OAB e desmontou os alunos. Tá? Porque o aluno quis fazer apelação do 593, mas só que o rito, aquela discussão estava relacionada ao rito comum sumaríssimo, turma. Então, a regra de lá é de 10 dias, não é de 3 dias, ok? E eu vou dar um salto agora. Depois vem falando 3 dias, Prostênio, Ministério Público e tal. Mas o parágrafo 4º. O parágrafo 4º. Como é que é esse parágrafo 4º? Olha aqui, ó. Se o apelante declarar na petição ou no termo, ao interpor a apelação que deseja arrazoar na superior instância, serão os autos remetidos ao tribunal ad quem, onde será aberta vista às partes, observados os prazos legais, notificada às partes pela publicação oficial. Turma, muitos não compreendem como é que é feito isso na prática. Olha a importância que é o curso, tá, de pós-graduação do nível que tem aqui o UniGoiás, Ciências Criminais. Eu trabalho isso muito, eu trabalho com essa parte recursal com os alunos. E explico isso para eles. Eu lembro de uma certa feita, até uma aluna falou assim, você está explicando aí um esquema para nós, professor, então, hein? Filho, não é esquema, está na lei aqui. Está na lei. Basta você saber trabalhar com ele. Primeira questão. Para trabalhar com o parágrafo 4º, o seu cliente não pode estar preso. Ah, mas não está falando isso na lei? Eu sei que não está falando na lei. Quem está falando é o Rogério Leal, com 25 anos de bagagem criminal. Se o seu cliente está preso e você vai interpor no parágrafo 4º do artigo 600 com 593, olha o que vai acontecer na prática. Vou pegar aqui um caso emblemático. Tá? Vou trazer um pouquinho de prática para vocês aqui agora. Vai ficar interessante o debate. Houve uma condenação, hipoteticamente, na 10ª vara criminal. Crime de roubo. Ok? Seu cliente está preso e tal, foi condenado a 10 anos de pena no crime de roubo. O que você faz? Na hora de você interpor, você vai, põe no 593, inciso 1º, tudo direitinho, tal, e no parágrafo seguinte você vai. Requer que as razões sejam apresentadas na instância superior, conforme prevê o parágrafo 4º do artigo 600 do Código de Processo Penal. Lindo. Tá aqui, ó. A petição, você vai protocolizar, vai pôr no projude. O que vai acontecer? O juízo da 10ª vara criminal vai receber a sua petição e vai fazer o quê? O juízo de prelibação, o juízo de admissibilidade. Ok? Tá tempestivo? Tá. Tem legitimidade? Tem. Tem interesse de agir? Tem. Tá adequado? É o recurso? Receba o recurso por preencher os requisitos. Aí quando o juiz verifica, tá lá. Pum. Próximo parágrafo. Arrazoar na instância superior. O que o juiz faz? Remeta-se o processo à instância superior. O processo sai da 10ª vara criminal, vai para o Tribunal de Justiça, respectivo aqui de Goiás, nosso, né? Goiás, ele vai para o presidente, porque não tem desembargador prevento ainda,
o presidente determina a distribuição para uma das câmaras, seja a primeira Câmara Criminal ou a segunda Câmara Criminal, distribuiu para a primeira Câmara. Aí o desembargador recebe o processo no seu gabinete, faz novamente o juízo de admissibilidade, está correto. E aí ele vê lá o parágrafo 4º do artigo 600, que ele determina: intime-se o apelante para apresentar as razões. Eu estou falando de processo físico. As razões, que é hoje, né? Nosso criminal que tudo é físico, por enquanto. Aí, intimou no Diário da Justiça. Eu vou até o Tribunal de Justiça, porque eu sei que eu tenho prazo de 8 dias, né? Retiro o processo lá, trago para o escritório, vou fazer as razões, terminei as razões, terminei. No 8º dia, eu vou lá, devolvo o processo. O desembargador devolve o processo para a 10ª Vara Criminal. Olha que loucura. Por que desce para a 10ª Vara Criminal? Para estabelecer o contraditório, ok? Intima-se o MP faz as contras-razões e devolve para o tribunal. O tribunal manda para a procuradoria, para parecer, depois volta para a procuradoria para fazer o quê? Para proferir a decisão. Perceberam? Então, se o seu réu está preso, eu falando assim, parece que é rápido, né? Esse tramitar aí, ele demora aproximadamente 3 meses, 4 meses, 5 meses. Eu tenho um caso em Catalão, que o ano passado saiu uma sentença penal condenatória, eu fiz a interposição do recurso pelo protocolo integrado, chegou para o juiz em fevereiro desse ano, o ano passado, novembro, hein? Chegou para o juiz em fevereiro a petição lá, ele recebeu o recurso, e até hoje foi feita a remessa, que aí parou tudo, está tudo parado. Está parado o processo, perceberam? O que vai mudar com o Projúdice? Talvez vai ser mais rápido. Então, o parágrafo 4º é para essa situação. É para essa situação. A Michelle já está me avisando aqui, eu gosto tanto de falar desse tema, que, nossa, Michelle, tem tanta coisa para me falar aqui para os meninos. Mas aí, eu vou dar um pulo aqui agora. Tá? Eu vou dar um pulo aqui agora. Eu falei dos recursos constitucionais. Os regimentais estão dentro dos regimentos. Por exemplo, quando você impetra um habeas corpus, e o desembargador indefere liminarmente a sua petição. Liminarmente. Você vai enfiar um agravo regimental, protocolizar um agravo regimental. No prazo de 5 dias. Está lá dentro do regimento, previsto isso aí. Você não vai encontrar isso no Código de Processo Penal. Você não vai encontrar na Constituição. Ok? É o regimental. Os embargos de divergência do STJ, do STF, os agravos regimentais, né, do STJ, do STF. E agora eu vou pular para vocês para a gente encerrar, então. E os recursos constitucionais? Recurso especial, recurso extraordinário. É triste mencionar, mas é uma verdade. Nós não temos nada dentro do Código de Processo Penal que regulamenta recurso extraordinário e recurso especial. Nós não temos nada. Nada. O que tem do extraordinário não se aplica mais. Ok? Porque esses recursos constitucionais, tá, eles estão previstos na Constituição, no artigo 102 e 105. 102 é o extraordinário, 105 é 2, né? Inciso 2, e o 105 especial do STJ. Então, 102 e 105. E aí, o que ocorre? Quem está regulamentando toda essa questão do recurso especial e do recurso extraordinário, hoje, é o Código de Processo Civil. Então, todas as vezes que eu vou interpor, né, que o prazo é de 15 dias, conforme determina o artigo 1003, parágrafo 5º, 15 dias, vou interpor recurso especial, porque tem matéria infraconstitucional, e vou interpor recurso extraordinário, que tem matéria constitucional, eles são interpostos em conjunto, o prazo é comum, aqui dos dois, os dois aqui, ó. Eu tenho que verificar tudo que determina o quê? Pré-questionamento de recurso especial, repercussão geral do recurso extraordinário, está lá no artigo 103 da Constituição Federal, tá? Acho que é o artigo 103 mesmo, ok? Que prevê todo esse imbróglio dos recursos constitucionais. E hoje nós falamos de acórdão paradigma. Nós falamos hoje de precedente qualificado, ok? O que é um precedente qualificado? O que é um acórdão paradigma? São as decisões tomadas incidente de resolução de demandas repetitivas, IRDR, ok? E incidente de assunção de competência, o IAC, é incidente de assunção de competência. E das decisões tomadas em recurso especial e extraordinário. Então, esses são os paradigmas que são tomados nessas 4 decisões. Repetindo, recurso especial, recurso extraordinário, incidente de resolução de demandas repetitivas, o IRDR,
o IAC, incidente de assunção de competência. Esses são o que nós chamamos hoje os verdadeiros precedentes qualificados, ok? Que por analogia do artigo 3º do Código de Processo Penal, pode ser aplicado no Código de Processo Penal, ok? Michele, teria muito mais coisas, né? Mas tô aqui, com a boca salivando, vontade de falar mais, mas eu sei que nós temos que cumprir o horário, os meninos depois vão ter aula após, então eu acho que eu cumpri. É isso mesmo, Michele? Prazo? Seu microfone está fechado. Sim, professor. Então, meu muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção, pelo respeito e consideração. Eu, então, aqui passo a palavra para você, Michele. Ok, professor. Muito obrigada pela sua palestra, excelente, brilhante como sempre, né? Muito esclarecedor, muito claro, né? Ao exemplificar, ao transmitir o conteúdo aqui para a nossa plateia, né? Pela didática, né? Muito bom, tá? Excelente aí a sua palestra. As dicas, né, para quem aí está fazendo prova da OAB, para concursos, né, quem faz a nossa pós-graduação, sai com diferencial, né, professora? Verdade. Realmente Verdade. Nós temos um conteúdo aí bem denso, bem interessante. Muito obrigada pela sua colaboração, né? Para nossa roda de conversa, chegaram algumas perguntas aqui e a gente quer fazer a primeira pergunta, tá? Professor Rogério, eu quero fazer aqui a primeira pergunta que chegou para nós. Sim. Qual é o recurso cabível contra a sentença de pronúncia e de impronúncia? Sentença de pronúncia e de impronúncia? Isso. São dois recursos. Tá? São dois recursos. Da sentença de pronúncia, ok? A pronúncia é encerramento da primeira fase do júri. Está previsto lá no artigo 413 do Código de Processo Penal. Dessa decisão de pronúncia, quando o juiz reconhece materialidade de autoria, né, com autoria, participação, ele pronuncia. Dessa decisão de pronúncia, cabe recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581, inciso 4 do Código de Processo Penal. Então, da pronúncia é o res. Da impronúncia, né? Da impronúncia, hoje, nos termos do artigo 416 do Código de Processo Penal, cabe a apelação. Então, Michele, para quem fez essa pergunta, é muito inteligente essa pergunta, e ela é muito didática, tá? Muito didática porque ele traz duas decisões do Tribunal do Júri, tá? Uma de pronúncia e uma de impronúncia, uma do 413 e uma do 414, ok? Do 413 é o res, 581, inciso 4, e do 414 é a apelação. E eu faço a conjugação, né? Do 416, tá? Caberá a apelação da decisão de impronúncia, absolvição sumária, que joga lá para o 593, inciso 2. Então, são dois recursos, pronúncia, res, impronúncia, apelação. Ok? É isso? Ok, professor. Vamos para a segunda, então, pergunta que chegou aqui para nós. Pode o réu... Está me ouvindo, professor? Oi? Pessoal, fala para o pessoal devagar nas perguntas aí. O réu pode apresentar as contrarrazões em segundo grau, professor? O réu pode apresentar as contrarrazões? Isso. Em segundo grau. Eu acho que isso aí foi relacionado quando eu estava falando da legitimidade. Alguém deve ter despertado para isso aí. O artigo 601, em relação à apelação, o artigo 601 fala assim, ó, interposta a apelação, entendam bem, interposta a apelação. Com as razões ou sem as razões, tá? O juiz faz a remessa para o Tribunal de Justiça, ok? O Tribunal de Justiça, ela vai sem razões, vai sem razões. É o que dita o artigo 601. Mas deixa eu explicar isso na prática para vocês. O réu fez a interposição, é um réu que não é um advogado habilitado junto à OAB, não é. E talvez a gente põe réu, talvez assim, quem fez a pergunta aí, esqueceu talvez de abrir um pouquinho, se é ou não. É um réu que está advogando em causa própria, por exemplo. Ele pode apresentar as contratações? Aí pode. Se ele estiver advogando em causa própria. Mas eu acho que não é esse caso. Não sendo esse caso, o réu não pode apresentar razões e nem contras-razões na segunda instância. Tá? Na segunda instância. Tem que ter um advogado constituído ou um advogado nomeado para essa situação.
Os juízes hoje, Michele, para quem fez essa pergunta, eles são muito diligentes, tá? Diligentes. Então, quando o juiz percebe que o réu fez interposição, que o advogado deixou o prazo transcorrer em áudios, ou seja, em branco, deixou o prazo transcorrer, o que o juiz faz? Ele intima o réu, né, para constituir o defensor. Na impossibilidade, acho que era isso a pergunta, na impossibilidade, o que o juiz faz? Ele nomeia a defensoria muito atuante, defensor da defensoria pública. Ok, mas a pergunta em si não pode. O réu não pode apresentar contra as razões e nem razões na segunda instância. Ok? Não pode. Ok, professor. Nós vamos aqui para a nossa última pergunta, terceira. Esse agora colocou o nome, é o Celedônio. Obrigada, Celedônio, pela sua participação. Obrigado. Como fazer para o recurso especial ser conhecido, professor? Pergunta muito inteligente, muito inteligente, muito inteligente. Tá? Primeiro detalhe para o recurso especial ser conhecido, né? Para que ele tenha o seu segmento e seja apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Pronto. A matéria tem que ser matéria de direito. E esse direito tem que ser infraconstitucional. Ok? Se eu tentar levar matéria fática, fato, no meu recurso especial, com certeza eu vou ter o óbice da súmula 7, do Superior Tribunal de Justiça, que não que ela veda, ela proíbe a reanálise, né, de prova de matéria fática junto ao Superior Tribunal. Então, o primeiro detalhe é esse, é você conseguir filtrar dentro do seu recurso especial matéria exclusivamente de direito e de direito infraconstitucional. Se a matéria for de direito constitucional, vai ser o extraordinário. Ok? Então você tem que ter muito cuidado na hora de filtrar isso aí. E mais, quando eu falo da súmula 7, tem também que quem já está projetando entrar com recurso especial, com recurso extraordinário, é um dos requisitos que seja interposto, tá oposto, né, os embargos de declaração. Então, você fez a interposição de uma apelação, exemplo, tá? De uma apelação, você está discutindo a questão de uma prova, de um princípio constitucional, da ampla defesa, do contraditório, devido processo legal, paridade de armas, e vai afora disso aí, ó. Tá? E aí, o que ocorre? O tribunal vai, no seu acórdão, tá? E nega, né? Provimento ao seu recurso, no seu mérito ali. E o que você vai fazer? Você vai embargar aquela decisão e filtrar, ok? Você vai exclusivamente na matéria de direito, questionando o Tribunal de Justiça. Por que não foi analisado o artigo tal, o artigo tal, o artigo tal? Porque aí você está preparando todo um conjunto, tá? Para levar depois para o superior. Inclusive, a rejeição dos embargos de declaração já é uma matéria de pré-questionamento, ok? Então, são isso. Então, primeiramente, qual que é o nome dele aí, Michele? Seródio? O nome dele? Só um minutinho, professor, peraí. A pergunta Celedônio. Celedônio. Então, excelente a sua pergunta. E lembra que eu falei para Michele que eu queria falar mais um pouquinho, tá? Porque é muito importante a sua pergunta. Por exemplo, do recurso especial, depois nós tínhamos que falar do recurso extraordinário, sobre o que é repercussão geral, né, do eixo econômico, jurídico, assim, social. Então, tem todas essas nuances, onde está previsto isso dentro do Código de Processo Civil, dentro do Plano de Processo Civil. Mas a base necessária é essa, tá? De você filtrar a matéria exclusivamente de direito infraconstitucional. Ok? E venha para a nossa pós-graduação, que você vai ver, nós vamos ter uma aula lá, inclusive, com vários casos práticos. É isso aí, professor. Professor Rogério, estamos caminhando aqui para o final do nosso evento. Quero agradecer mais uma vez, né, todo o carinho conosco, né, nosso docente, nosso orgulho, nosso coordenador aqui da graduação, grande parceiro da pós-graduação. Estamos sempre juntos, trabalhando aí em prol da educação, levando conhecimento, né, aos nossos alunos, fazendo com que eles possam evoluir enquanto pessoas, enquanto profissionais. Brilhante a sua palestra,
muito esclarecedor, né? Então, assim, de uma forma bem didática, bem tranquila. Muito obrigada de coração mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo aqui à pós-graduação, né? Eu vou voltar agora para o senhor a palavra, para que o senhor possa fazer as considerações finais e para que a gente possa estar encerrando. Em seguida, o senhor devolve para mim para eu estar fazendo o encerramento, tá bom? Michele, mais uma vez, meu muito obrigado. Eu tenho falado isso, né, com os meus alunos aí da graduação, da pós-graduação. Eu tenho orgulho de ser Unigoiás. Eu tenho orgulho de ser Unigoiás. Eu sei do comprometimento, da responsabilidade que você aí na pós-graduação está levando o curso, né, de pós-graduação, principalmente de ciências criminais, eu lá na coordenação do curso de Direito, né. Hoje eu tenho um quadro de professor, nós somos 58 professores do curso de Direito. Um quadro hoje que eu falo, é um dos melhores quadros de docente do Centro-Oeste. Eu sei os professores que eu tenho do Centro-Oeste. Tanto é verdade que nós estamos sempre batendo aí, né, dentro das nossas inscrições dos nossos alunos, aprovações dentro da OAB. Tá? Eu tenho alunos, por exemplo, do nono período, agora não, né, por causa da pandemia suspendeu. Mas no semestre passado, meus alunos de nono período que conseguiram ainda fazer a prova da OAB, da segunda fase, um número significativo foram aprovados. Tá? Foram aprovados. De nono período, que estão talvez até me ouvindo agora, tá? Que estão agora no 10º período. Então, para você que terminou, que já é graduado, venha participar, que gosta das ciências criminais, tá? Nós temos um quadro de professor dos 3 módulos de ciências criminais, que é orgulho, né? São de excelência. Nós temos o Dr. Wilson, né? Nós temos o Dr. Hilmo, que está conosco lá. São, assim, expoentes. Então, eu fico muito grato, muito feliz pela oportunidade, Michele, de estar falando com os alunos, com os graduandos, né, e mostrar para eles que a importância que é. Tá? A gente ficou aqui, eu acho que 1h15, 1h20 aqui, falando de um eixo dentro do Código de Processo Penal, da Constituição, a respeito de recursos. Então, eu quero agradecer aos meus alunos que estão aqui, pela deferência, pelo carinho especial, né? Eu fico muito orgulhoso, muito feliz, muito realizado quando eu escuto dos meus alunos, excelente professor, eu sei que isso é mais amizade, né? Isso é mais pela amizade, mas é porque meu coração é dividido, meu coração é docência e advocacia criminal, meu coração é dividido, tá? Eu fico aqui, a gente ficaria aqui hoje até 10 horas da noite, já que fosse possível, falando de recurso, mas meu muito obrigado a todos pela atenção, pelo respeito, pelo carinho, e até a próxima. Um grande abraço a todos, fiquem bem, fiquem com Deus e se cuidem. Professor Rogério, até breve, um abraço, obrigada a todos pela participação.